No interior do Ceará, onde o sol queima forte e as estradas de terra vermelha se estendem até o horizonte, nasceu uma lenda que ainda hoje é contada nos botequins e nas feiras livres. Penélope Silva, conhecida como Penélope Pistoleira, tornou-se uma das figuras mais temidas do sertão nordestino nos anos 2000. Penélope nasceu em 1975, na pequena cidade de Quixeramobim, filha de um vaqueiro e uma costureira. Desde pequena, mostrava uma personalidade forte e destemida. Aos 12 anos, já sabia montar a cavalo melhor que muitos homens adultos. E aos 15, aprendeu a atirar com a espingarda do pai para espantar os urubus que atacavam o gado. A vida mudou drasticamente quando Penélope completou 18 anos. Seu pai foi vítima de uma disputa de terras, deixando a família em dificuldades financeiras. Sua mãe adoeceu pouco depois e as contas do hospital consumiam todo o dinheiro que conseguiam juntar. Foi nesse momento de desespero que Penélope tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em 1995, Penélope conheceu Zé Trovão, um homem influente que controlava várias atividades ilegais na região. Ele ficou impressionado com a coragem da jovem e sua habilidade com armas de fogo. Zé Trovão fazia parte de uma organização maior, uma facção que estava expandindo suas operações pelo interior do Nordeste. "Menina, você tem jeito para isso", disse Zé Trovão, após vê-la acertar 10 garrafas seguidas a 50 metros de distância. "Se quiser ganhar dinheiro de verdade, pode trabalhar comigo." Penélope hesitou inicialmente. Sabia que entrar naquele mundo significaria cruzar uma linha sem volta, mas olhou para a mãe doente e tomou sua decisão. Começou fazendo pequenos serviços, entregar recados, transportar objetos, intimidar pessoas que deviam dinheiro à organização. Aos 22 anos, Penélope recebeu sua primeira missão realmente perigosa. Um comerciante local estava causando problemas para a facção, se recusando a pagar a taxa de proteção e, ainda por cima, tentando organizar outros comerciantes contra a organização. "Ele precisa entender que não pode desafiar a gente", explicou Zé Trovão. "Você vai dar um susto nele, nada demais, só para ele saber que estamos falando sério." Penélope foi até a loja do comerciante numa tarde de terça-feira. O homem estava sozinho, organizando mercadorias. Ela entrou calmamente, com sua pistola 38 na cintura, e explicou a situação. O comerciante, um homem de meia-idade chamado Antônio, riu da jovem. "Você acha que vou ter medo de uma menina?" zombou ele, pegando uma barra de ferro que estava atrás do balcão. O que aconteceu em seguida marcou o início da trajetória sangrenta de Penélope. Antônio avançou em direção a ela com a barra de ferro e Penélope, agindo por instinto, sacou sua arma. O disparo ecoou pela loja vazia. Antônio caiu no chão e Penélope percebeu que havia cruzado uma linha irreversível. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente pela região. Alguns disseram que foi legítima defesa, outros que foi execução a sangue frio. Independente da verdade, Penélope havia provado que não era alguém com quem se brincava. Zé Trovão ficou impressionado com a frieza da jovem. "Você não tremeu, não chorou, não hesitou", disse ele. "Isso é raro de se ver mesmo entre os homens mais experientes." A partir desse momento, Penélope começou a receber missões mais importantes e perigosas. Sua reputação crescia a cada trabalho completado. Ela desenvolvia seus próprios métodos, sempre estudando seus alvos antes de agir, planejando cada movimento com precisão militar. Em 1999, Penélope foi encarregada de resolver um problema com um rival da facção. Joaquim Cara de Pau estava tentando tomar território que pertencia à organização de Zé Trovão. Ele havia se estabelecido numa cidade próxima e estava recrutando homens para expandir suas operações.
Penélope passou 2 semanas estudando os hábitos de Joaquim. Descobriu que ele frequentava sempre o mesmo bar às sextas-feiras, chegava sempre no mesmo horário e estacionava sempre no mesmo local. Na terceira sexta-feira, ela estava esperando. O confronto foi rápido. Joaquim percebeu o perigo no último segundo, mas já era tarde demais. Penélope havia se posicionado estrategicamente, e quando ele saiu do bar, ela estava pronta. Mais uma vez, sua precisão foi fatal. Com apenas 24 anos, Penélope já era conhecida em todo o interior do Ceará. Sua aparência contrastava com sua reputação. Era uma mulher bonita, de cabelos longos e olhos verdes, que poderia passar despercebida em qualquer multidão. Mas aqueles que a conheciam sabiam que por trás daquela aparência delicada se escondia uma das pessoas mais perigosas da região. Ela desenvolveu um código próprio de conduta. Nunca aceitava trabalhos que envolvessem mulheres grávidas ou crianças. Sempre estudava profundamente seus alvos antes de agir e jamais deixava testemunhas que pudessem comprometer sua identidade ou a da organização. Em 2001, a facção enfrentou um problema sério. Um ex-membro da organização, conhecido como Dente de Ouro, havia decidido colaborar com a polícia. Ele tinha informações que poderiam desmantelar toda a rede de operações no Ceará. Ele conhece todos os nossos pontos, todos os nossos contatos, explicou Zé Trovão para Penélope. Se ele falar com os federais, estamos todos perdidos. Dente de Ouro estava escondido numa fazenda isolada, protegido por 2 seguranças. Penélope passou uma semana observando o local, estudando a rotina dos guardas, identificando os pontos fracos da segurança. Na madrugada de uma segunda-feira, ela colocou seu plano em ação. Primeiro criou uma distração do outro lado da propriedade, fazendo os seguranças se dividirem. Enquanto um ia investigar o barulho, ela neutralizou o outro silenciosamente. Depois, foi até onde Dente de Ouro dormia. Você escolheu o lado errado. Foram suas últimas palavras para ele antes de completar sua missão. A essa altura, Penélope já era vista como o braço direito de Zé Trovão. Ela havia se tornado indispensável para a organização, resolvendo problemas que outros não conseguiam ou não tinham coragem de enfrentar. Sua metodologia era sempre a mesma: observação detalhada, planejamento cuidadoso, execução precisa. Ela nunca agia por impulso, nunca deixava nada ao acaso. Cada movimento era calculado, cada possibilidade considerada. Os moradores do interior começaram a sussurrar seu nome com uma mistura de medo e respeito. Penélope Pistoleira tornou-se uma lenda viva, uma mulher que conseguia inspirar terror apenas com sua presença. Em 2002, a organização enfrentou uma guerra territorial com uma facção rival do Rio Grande do Norte. O conflito havia escalado rapidamente e várias pessoas já haviam perdido a vida de ambos os lados. O líder da facção rival, conhecido como Coronel Bigode, havia enviado um recado claro: ou Zé Trovão se retirava de determinadas áreas ou a guerra continuaria. Até que todos estivessem mortos. Esse homem não entende razão, disse Zé Trovão. Só entende força. Penélope aceitou a missão mais perigosa até então. Coronel Bigode estava fortemente protegido, sempre rodeado por pelo menos 6 homens armados. Ele se movia constantemente, nunca ficando no mesmo lugar por mais de uma noite. Mas Penélope descobriu seu ponto fraco. Ele tinha uma filha pequena que estudava numa escola particular em Fortaleza. Toda sexta-feira, ele ia pessoalmente buscá-la, dispensando parte da segurança para não chamar atenção no ambiente escolar. Na sexta-feira seguinte, Penélope estava esperando no estacionamento da escola. Quando o Coronel Bigode saiu com a filha, ela se aproximou. Deixe a menina ir embora, disse calmamente. Isso é entre nós dois.
O homem, percebendo que não tinha escolha, mandou a filha entrar no carro e ligar o ar-condicionado. O que aconteceu em seguida encerrou a guerra territorial de uma vez por todas. Após o episódio com o Coronel Bigode, a reputação de Penélope atingiu um novo patamar. A notícia de que uma mulher havia conseguido resolver um conflito que durava meses se espalhou por todo o Nordeste. Facções de outros estados começaram a procurar seus serviços, oferecendo quantias enormes por seu trabalho. Zé Trovão percebia que estava perdendo o controle sobre sua pupila. Penélope não era mais apenas uma funcionária da organização. Ela havia se tornado uma força independente, com seus próprios contatos e sua própria rede de informantes. "Cuidado, menina", alertou Zé Trovão numa conversa em 2003. "Quanto mais alto você sobe, maior é a queda." Mas Penélope já estava viciada na adrenalina do poder. Cada missão completada aumentava sua confiança. Cada problema resolvido expandia sua influência. Ela começou a aceitar trabalhos por conta própria, cobrando valores que poucos podiam pagar. Em 2003, Penélope recebeu uma das missões mais perturbadoras de sua carreira. Um fazendeiro rico de Sobral havia contratado seus serviços para resolver um problema familiar. Seu próprio irmão estava tentando roubar sua herança, forjando documentos e subornando advogados. "Ele sempre foi invejoso", explicou o fazendeiro, um homem gordo e suado chamado Coronel Neves. "Agora quer tomar tudo que nosso pai construiu. Isso não pode acontecer." Penélope inicialmente hesitou. Conflitos familiares eram um território complicado, cheio de emoções e segredos. Mas o pagamento oferecido era tentador demais para recusar. O irmão do fazendeiro, Antônio Neves, era advogado em Fortaleza. Ele havia descoberto irregularidades na documentação das terras da família e estava usando essas informações para pressionar o irmão. A situação estava escalando e Coronel Neves temia perder tudo. Penélope passou 2 semanas estudando a rotina de Antônio. Ele era um homem meticuloso, que seguia sempre os mesmos horários e frequentava os mesmos lugares. Toda terça-feira, almoçava sozinho num restaurante próximo ao seu escritório. Na terça-feira seguinte, Penélope estava esperando no estacionamento do restaurante. Quando Antônio saiu, ela se aproximou dele, fingindo ser uma cliente interessada em seus serviços advocatícios. Eles conversaram brevemente antes que ela revelasse suas verdadeiras intenções. "Seu irmão manda lembranças", disse ela calmamente, antes de completar mais uma missão. No final de 2003, um jornalista de Fortaleza começou a investigar as atividades da facção de Zé Trovão. Roberto Andrade era conhecido por suas reportagens investigativas sobre corrupção e crime organizado. Ele havia conseguido informações privilegiadas sobre as operações da organização e estava preparando uma série de matérias que poderiam expor toda a rede. "Esse homem vai acabar com a gente", disse Zé Trovão, visivelmente preocupado. "Ele tem fotos, documentos, testemunhas. Se essas reportagens forem publicadas, vamos todos para a cadeia." Penélope recebeu a missão de convencer o jornalista a desistir de sua investigação. Inicialmente, ela tentou a abordagem diplomática, oferecendo uma quantia significativa em dinheiro para que ele abandonasse a matéria. "Não aceito suborno", respondeu Roberto firmemente. "Essas informações são de interesse público." Penélope percebeu que não conseguiria resolver a situação pacificamente. Roberto era um homem de princípios, que não se deixaria intimidar facilmente. Ela passou a observar sua rotina, procurando uma oportunidade. O jornalista trabalhava até tarde todas as noites, sempre sendo o último a sair da redação. Ele morava sozinho num apartamento simples e não tinha família próxima. Na quinta-feira seguinte, quando Roberto saía do trabalho, Penélope estava esperando no estacionamento subterrâneo do prédio. "Suas matérias nunca serão publicadas",
disse ela, encerrando mais um capítulo de sua trajetória sombria. Em 2004, a facção de Zé Trovão enfrentou um novo desafio. Um grupo de traficantes de Pernambuco estava tentando estabelecer uma rota de drogas passando pelo Ceará, invadindo território que tradicionalmente pertencia à organização local. O líder do grupo pernambucano, conhecido como Drácula devido aos seus dentes pontiagudos, havia estabelecido uma base de operações numa cidade do interior. Ele recrutava jovens locais para trabalhar como vendedores, oferecendo dinheiro fácil e prometendo proteção contra rivais. "Ele está acabando com o nosso negócio", reclamou Zé Trovão. "Se deixarmos ele se estabelecer, logo vai tomar conta de tudo." Penélope aceitou a missão de remover Drácula da equação. Ela descobriu que ele tinha o hábito de frequentar um bordel específico toda sexta-feira, sempre chegando sozinho e ficando até o amanhecer. Na sexta-feira seguinte, Penélope se disfarçou como uma das garotas do estabelecimento. Ela conseguiu se aproximar de Drácula sem despertar suspeitas, ganhando sua confiança ao longo da noite. "Você é diferente das outras", comentou Drácula já embriagado. "Tem algo especial no seu olhar." "Tenho mesmo", respondeu Penélope, revelando sua verdadeira identidade nos momentos finais. "E você acabou de descobrir o que é." Em 2005, a organização enfrentou um problema político. Um vereador local havia prometido apoiar certas atividades da facção em troca de dinheiro, mas depois de receber o pagamento, mudou de lado e começou a fazer discursos contra o crime organizado. Valdecir Santos era um político experiente que sabia como navegar no mundo da corrupção sem deixar rastros. Ele havia gravado secretamente algumas conversas com membros da facção e estava usando essas gravações como seguro de vida. "Esse homem é perigoso", avaliou Zé Trovão. "Ele conhece nossos segredos e tem proteção política. Se tentarmos algo óbvio, vamos chamar muita atenção." Penélope precisou ser especialmente cuidadosa nessa missão. Valdecir tinha segurança pessoal e sua agenda era imprevisível. Ela passou um mês estudando seus hábitos, procurando uma brecha em sua rotina. A oportunidade surgiu quando descobriu que o vereador tinha um caso extramarital. Toda quarta-feira, ele encontrava sua amante num motel discreto na periferia da cidade. Era o único momento em que ele dispensava a segurança e ficava vulnerável. Na quarta-feira seguinte, Penélope estava esperando no estacionamento do motel. Quando Valdecir chegou, ela se aproximou, fingindo ser uma funcionária do estabelecimento com uma mensagem urgente de sua amante. "Ela está te esperando no quarto 12", disse Penélope, conduzindo o político para uma armadilha cuidadosamente preparada. No início de 2006, a organização descobriu que tinha um traidor em suas fileiras. Carlos Pé de Cabra havia sido preso numa operação policial e estava cooperando com as autoridades, fornecendo informações detalhadas sobre as atividades da facção. "Ele sabe de tudo", disse Zé Trovão, visivelmente abalado. "Nomes, locais, datas, valores. Se ele continuar falando, vamos todos parar na cadeia." Carlos estava sendo mantido numa casa de segurança, protegido por agentes federais. O local era sigiloso, mas Penélope tinha seus próprios contatos na polícia que a ajudaram a descobrir onde ele estava escondido. A casa ficava numa região isolada, cercada por um muro alto e monitorada 24 horas por dia. Penélope passou uma semana observando o local, contando os guardas, estudando seus turnos, identificando os pontos fracos da segurança. Ela descobriu que todo domingo de manhã, Carlos saía para uma caminhada no quintal, sempre acompanhado por apenas um agente. Era uma rotina de apenas 15 minutos, mas seria suficiente para seus propósitos. No domingo seguinte, Penélope estava posicionada num prédio abandonado próximo à casa de segurança.
Sua mira estava calibrada, sua respiração controlada. Quando Carlos apareceu no quintal, ela não hesitou. "Delatores não merecem proteção", murmurou ela, completando mais uma missão. Em meados de 2006, Penélope recebeu uma missão que tocou fundo em suas emoções. Um homem chamado João Batista havia violentado e espancado uma jovem de 16 anos, filha de um comerciante que pagava proteção à facção. "Esse animal precisa pagar pelo que fez", disse o pai da vítima, com lágrimas nos olhos. "A polícia não vai fazer nada. Ele tem dinheiro, tem influência. Só vocês podem fazer justiça." Penélope ficou revoltada com a história. Ela tinha suas próprias regras morais, e crimes contra crianças estavam no topo de sua lista de coisas imperdoáveis. Aceitou a missão sem cobrar um centavo. João Batista era filho de um fazendeiro rico e se achava intocável. Ele tinha o hábito de frequentar bares caros em Fortaleza, sempre rodeado de amigos e bajuladores. Penélope sabia que precisaria isolá-lo de seu grupo para conseguir chegar até ele. Ela descobriu que João Batista tinha uma paixão por carros esportivos. Todas as sextas-feiras, ele participava de rachas ilegais numa estrada deserta nos arredores da cidade. Era o momento perfeito para agir. Na sexta-feira seguinte, Penélope estava esperando na estrada. Quando João Batista parou seu carro para verificar o motor após uma corrida, ela se aproximou. "Você sabe por que estou aqui", disse ela calmamente. Aquela menina tinha apenas 16 anos. "Você não pode provar nada", respondeu João Batista, tentando manter a calma. "Não preciso provar nada", replicou Penélope. "Só preciso fazer justiça." Essa foi uma das missões mais satisfatórias de sua carreira, pois sentia que estava protegendo os inocentes e punindo os verdadeiros criminosos. No final de 2006, a liderança de Zé Trovão começou a ser questionada dentro da própria organização. Um de seus antigos parceiros, conhecido como Gavião, estava articulando um golpe interno para assumir o controle da facção. Gavião argumentava que Zé Trovão estava ficando velho e perdendo o controle da situação. Ele havia conseguido o apoio de vários membros importantes da organização, prometendo expandir os negócios e aumentar os lucros de todos. "Ele está tentando me derrubar", confessou Zé Trovão para Penélope. "Depois de tudo que fizemos juntos, ele quer me trair." Penélope se viu numa situação delicada. Zé Trovão havia sido como um pai para ela, mas Gavião também oferecia oportunidades tentadoras. Por lealdade ao seu mentor, ela decidiu ficar do lado de Zé Trovão. Gavião era um homem experiente e desconfiado. Ele sabia que Penélope era perigosa e tomava cuidados especiais para se proteger. Sempre viajava com uma escolta pesada e nunca seguia a mesma rota 2 vezes. Penélope precisou usar toda a sua criatividade para chegar até ele. Descobriu que Gavião tinha um fraco por mulheres bonitas e frequentemente contratava acompanhantes para suas viagens de negócios. Ela se disfarçou como uma escorte de luxo e conseguiu ser contratada para acompanhar Gavião numa viagem para Recife. Durante a viagem, ela ganhou sua confiança fazendo-o baixar a guarda. Na última noite da viagem, quando estavam sozinhos no quarto do hotel, Penélope revelou sua verdadeira identidade. "Zé Trovão manda lembranças", disse ela, completando sua 11ª missão. Em 2007, a organização enfrentava dificuldades financeiras. Várias operações haviam sido descobertas pela polícia e muitas fontes de renda haviam secado. Zé Trovão precisava encontrar novas formas de financiamento para manter a facção funcionando. Um empresário local, dono de uma rede de supermercados, se recusava a pagar a taxa de proteção exigida pela organização. Sebastião Mendes alegava que seus negócios estavam passando por dificuldades e que não tinha condições de contribuir. "Esse homem está mentindo", disse Zé Trovão. "Ele acabou de abrir 3 lojas novas. Tem dinheiro de sobra.
mas não quer compartilhar. Penélope foi encarregada de convencer Sebastião a cooperar. Inicialmente, ela tentou a abordagem diplomática, explicando calmamente as vantagens de ter a proteção da organização. Não, preciso da proteção de vocês, respondeu Sebastião com arrogância. Tenho minha própria segurança. Penélope percebeu que precisaria ser mais persuasiva. Ela descobriu que Sebastião tinha o hábito de trabalhar até tarde em seu escritório, sempre ficando sozinho no prédio após o expediente. Na terça-feira seguinte, quando Sebastião estava fechando o escritório, Penélope apareceu. Última chance de mudança de opinião, disse ela calmamente. Nunca vou pagar 1 centavo para vocês, respondeu Sebastião, tentando pegar o telefone para chamar a segurança. Então você escolheu o caminho difícil, disse Penélope, impedindo que ele completasse a ligação. Em 2008, um jovem delegado chegou à região, determinado a combater o crime organizado. Marco Aurélio Silva era um homem íntegro, que não aceitava suborno e estava decidido a desmantelar a rede de Zé Trovão. O delegado começou uma investigação minuciosa, coletando evidências, interrogando suspeitos, oferecendo proteção para quem quisesse colaborar com a justiça. Em poucos meses, ele já havia prendido vários membros menores da organização. Esse homem é perigoso, avaliou Zé Trovão. Ele é diferente dos outros policiais. Não aceita dinheiro, não faz acordos. Se deixarmos ele continuar, vai acabar. Conosco, Penélope recebeu a missão mais delicada de sua carreira. Eliminar um policial honesto chamaria muita atenção das autoridades e poderia trazer consequências graves para toda a organização. Marco Aurélio era extremamente cuidadoso. Ele variava suas rotas, nunca saía sozinho e sempre verificava se estava sendo seguido. Penélope passou 2 meses estudando seus hábitos, procurando uma brecha em sua segurança. A oportunidade surgiu quando descobriu que o delegado tinha uma filha pequena que estudava numa escola particular. Toda sexta-feira, ele ia pessoalmente buscá-la, momento em que ficava mais vulnerável. Penélope não queria envolver uma criança inocente em seus planos, mas não via outra alternativa. Na sexta-feira seguinte, ela estava esperando no estacionamento da escola. Quando Marco Aurélio chegou, ela se aproximou fingindo ser uma mãe preocupada com a segurança da escola. Delegado, que bom encontrá-lo aqui, disse ela. Preciso falar com o senhor sobre um assunto muito importante. Marco Aurélio, sempre atencioso com os cidadãos, parou para ouvir. Foi nesse momento que Penélope completou sua 13ª missão, sabendo que havia cruzado uma linha perigosa ao atingir um representante da lei. No início de 2009, a situação de Penélope começou a se complicar. A morte do delegado Marco Aurélio havia atraído muita atenção da mídia e das autoridades federais. Uma força-tarefa especial foi criada para investigar o crime organizado na região. Zé Trovão estava nervoso e paranoico. Ele começou a suspeitar que havia um delator dentro da organização, alguém que estava passando informações para a polícia. Suas suspeitas recaíram sobre vários membros antigos da facção, incluindo Penélope. Você está diferente, disse Zé Trovão, numa conversa tensa. Desde que matou o delegado, anda estranha, distante. Será que não está pensando em nos trair? Penélope ficou chocada com a acusação. Depois de tudo que havia feito pela organização, depois de toda a sua lealdade, Zé Trovão estava questionando sua fidelidade. Como pode desconfiar de mim? Respondeu ela, magoada. Fiz tudo o que você pediu, nunca hesitei, nunca questionei em suas ordens, mas Zé Trovão estava determinado a eliminar qualquer ameaça à organização. Ele havia tomado uma decisão. Penélope sabia demais e estava se tornando um risco. Sinto muito, menina, disse ele, sacando sua arma, mas não posso correr riscos. O que Zé Trovão não esperava era que Penélope sempre estivesse um passo à frente.
Ela havia percebido as mudanças no comportamento de seu mentor e estava preparada para essa possibilidade. Eu também sinto muito, respondeu ela, sendo mais rápida no saque. Com a morte de Zé Trovão, Penélope completou sua 14ª e última vítima. Mas dessa vez não havia satisfação na conclusão da missão, apenas tristeza e a consciência de que havia perdido a única pessoa que realmente se importava com ela. Após a morte de Zé Trovão, a organização se fragmentou. Sem uma liderança forte, os diferentes grupos começaram a lutar entre si pelo controle dos territórios e negócios. Penélope percebeu. E ficamos por aqui com mais uma história. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, compartilhe para seus familiares. Um forte abraço, até a próxima.